Coloca aí. Fala, Neto, meu irmão, tudo bem? Palmeiras e Corinthians aqui no Allianz, né? Eu acho que o Corinthians poderia ter matado o jogo lá. Nesse jogo de volta é um jogo muito difícil. Eu acho que se o Corinthians conseguir segurar ali os primeiros 15 minutos, tem muitas chances de passar. É um jogo que pode acontecer de tudo, mas eu acho que é um jogo assim para o Corinthians passa com 1-1 no jogo. Nós tínhamos um diretor que ele pagava o dobro de premiação se a gente ganhasse do Corinthians. Alguma coisa ele tinha particular com o Corinthians, ou não gostava, ou é uma rivalidade intensa que é ótimo para o futebol. Agora, vai com a igualdade para dentro de casa. 1-0, dentro da minha casa, não tenho medo de ninguém, se eu tiver time. Quando nós jogávamos... Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho da Voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. Vamos falar de um pouco da gestão do Corinthians, a administração pífia, caótica do Corinthians. Mas antes de retratar todos esses assuntos, vamos falar um pouquinho, vamos projetar o time de hoje do Corinthians para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, né? Jogo de volta das oitavas de finais da Copa do Brasil. Lembrando que o primeiro jogo foi quarta-feira passada, na Neoquímica Arena. E o Corinthians acabou aí não tendo um ataque eficiente, mas o Memphis acabou fazendo o gol que deu a vantagem do Corinthians. Mínima, mas é uma vantagem, a gente não pode negar isso. Então o Memphis não jogou bem, mas acabou aí sofrendo um pênalti e marcando o gol. O Corinthians saiu com uma vitória boa de 1-0. Hoje vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, provavelmente com o mesmo time. Acredito eu que Dorival Júnior não vai mudar nada, porque o jogo na Neoquímica Arena, o Corinthians jogou muito bem, principalmente o sistema defensivo do Corinthians. Para mim foi o melhor jogo que eu vi na mão do Dorival. Na verdade, não só na mão do Dorival. Para mim, o sistema defensivo do Corinthians funcionou tão bem, que foi o melhor jogo da temporada 2025 do Corinthians. Palmeiras é um baita time, é um baita elenco. Palmeiras tem muita qualidade. Então o Corinthians tem que ter muito cuidado, toda atenção é pouca. O jogo hoje, o Corinthians deve entrar com o goleiro Hugo Souza no gol, né? Na lateral direita, Mateuzinho, é o mesmo time. A dupla de zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique, aí fechando o sistema defensivo, com o lateral esquerdo, Matheus Bidu. Meio campo, pra mim, sem sombra de dúvida, o melhor em campo no jogo contra o Palmeiras foi o Ranieri. Jogou muito. Então, Ranieri, José Martins e Carrillo fazendo aquele tripé para fechar o losango, Rodrigo Garro. Na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. O nosso sistema ofensivo ele não funcionou contra o Palmeiras. Não foi bem. Nem o Garro jogou bem, nem Yuri jogou bem e nem o Memphis Depay jogou bem. Mas como o Corinthians ganhou, então tudo se fica maquiado. Mas o Garro não conseguiu performar. Tentou várias jogadas, errou todas. Não acertou praticamente uma jogada, a não ser a falta que ele cobrou com muita malícia. Bateu para Mateuzinho cruzou na cabeça do Memphis. Senão, e o Roberto também, muito bem marcado, voltando de lesão, quase 60 dias fora, também não conseguiu jogar bem. Mas o sistema defensivo do Corinthians praticamente não perdeu uma bola. Praticamente não perdeu uma bola. Dorival fez um paredão atrás. Dorival para a Copa, ele é muito bom. Dorival é muito experiente. Dorival sabe jogar Copa. E o time do Corinthians hoje é um time para jogar Copa. Não é um time para jogar um Brasileirão. Por quê? Para você jogar um Brasileirão, você precisa de ter um elenco qualificado. Ou seja, onde 11 tá em campo, né? E aí os outros que vão entrar tem que ter o mesmo nível. O Corinthians hoje não tem. O Corinthians hoje tem um bom elenco, um bom time, mas não tem o elenco. Então, assim, para a Copa, tendo um bom time,
já é suficiente, porque é um campeonato de tiro curto. Agora, quando você pega um Brasileirão, que só vai terminar em dezembro, você precisa ter um elenco muito qualificado, como tem o Palmeiras, tem o Flamengo, tem o Atlético Mineiro, e o Corinthians hoje não tem. O técnico Dorival Júnior, ele veio pro Corinthians com a promessa de receber, no mínimo, 4 reforços. E até hoje o Corinthians não deu um reforço ao Dorival Júnior. Por quê? Aí sobre gestão. Augusto Melo foi afastado. Quem contratou o Dorival Júnior? Fabinho Soldado e Augusto Melo. Então, o Dorival, ele vive uma pressão. O Corinthians não tem dinheiro. E Fabinho Soldado vive uma pressão, porque Osmar Stable não é Augusto Melo. Cada um tem uma forma de pensar. E o Corinthians, se for eliminado, que tem chance também de ser eliminado para o Palmeiras hoje, o Dorival Júnior, eu acho que não aguenta pressão, não. Osmar Stable demite o Dorival Júnior. Não deveria. Não deveria. Mas eu prestei muita atenção na entrevista exclusiva que o presidente interino Osmar Stable concedeu à Rádio Bandeirante. Na verdade, foi até os estúdios da Rádio Bandeirante. Conversou com o Predson, com o Capelanes, né, com o Ricardo Capriotti, né? Conversou com várias integrantes da mesa. E quando ele foi perguntado se o Dorival perder, for eliminado para o Palmeiras, ele cai, ele desconversou. Ele não ratificou, olha, independente do resultado, o Dorival é nosso treinador. Ele não disse isso em hora nenhuma, porque não é uma contratação do pedido dele, do gosto dele. É uma contratação do gosto de Augusto Melo. Mas Augusto Melo não está no poder por enquanto. Pode votar dia 9? Pode, mas vai depender do sócio. O sócio pode ratificar o impeachment de Augusto Melo ou pode reconduzi-lo ao cargo. Se reconduzi-lo ao cargo, o presidente interino, nesse momento que é Osmar Stable, volta para a base de Augusto Melo como vice. E se o Augusto Melo for impeachmentado, Osmar Stable provavelmente vai ficar até o final do mandato, que é até o fim de 2026. Então, o Dorival vive uma pressão, Fabinho Soldado vive uma pressão, porque Fabinho Soldado é da base de Augusto Melo e não de Osmar Stable. Então, vive muita pressão o time do Corinthians. O Palmeiras é um time muito ajustado, time muito compactado. Se o Corinthians quiser conseguir essa classificação hoje, precisa jogar muito, muito bem. Precisa fazer um jogo muito próximo da perfeição, porque o Palmeiras em casa é um time muito técnico, um time muito qualificado e tem alguns fatores que ajudam. Um grande treinador, extremamente inteligente, e o Palmeiras tem um gramado sintético. O gramado sintético, ele é totalmente diferente de um gramado híbrido. Por exemplo, o Corinthians tem hoje um gramado híbrido. Areia, grama, um pouquinho de areia. Então, assim, é um gramado totalmente diferente do Palmeiras. E o gramado sintético, a bola corre mais suave. No gramado híbrido, a bola corre mais suave. No sintético, ela corre com mais velocidade. Então, o Corinthians não tem costume. E o Palmeiras treina, joga nesse gramado. Então, é um fator que acaba beneficiando, querendo ou não, o time palmeirense. E no time do Palmeiras ter mais qualidade, ter jogadores mais técnicos, né, com característica de velocidade, jogadores mais novos. Então, o Palmeiras vai conseguir envolver o Corinthians no passe de bola, no toque de bola. Então, e o Palmeiras jogando em velocidade com as linhas altas, que o Corinthians vai jogar fechado. O que vai acontecer? Se algum zagueiro acabar falhando, o Palmeiras não vai perder a oportunidade. Então, um jogo muito perigoso, jogo muito difícil. O Palmeiras é um time muito qualificado, é mais qualificado. O time do Palmeiras tem algumas vantagens. Joga em casa, o gramado sintético é a favor do Palmeiras, porque o Palmeiras joga e treina lá. O Palmeiras tem o fator torcida. O Palmeiras tem um time mais qualificado que o Corinthians, tem peças melhores. E Corinthians tem um time mais velho que o time do Palmeiras. O time do Palmeiras é mais jovem. Então é um time de muita cavalaria. É um time que corre muito. Então o Corinthians não pode, tem que ter, se quiser a classificação, tem que ter erro zero. E ontem, Corinthians fazendo o último treino para se preparar para enfrentar o Palmeiras hoje, um derby
inédito. Corinthians e Palmeiras nunca se enfrentou na Copa do Brasil, principalmente nas oitavas de finais. Então, ontem o time fazendo os últimos ajustes, os últimos treinos, os últimos reparos, o Félix Torres e Memphis Depay acabaram se estranhando feio no treinamento. Segundo informações dos portais, eles só não saíram na mão por causa que a turma do Deixa Disso chegaram. Então, colocaram panos ali naquela situação, mas quase que eles foram a via de fato. Aí eu te pergunto, o clima tá ruim no Corinthians ou os jogadores estão com a vontade exagerada? Para mim, nenhum e nem outro. Para mim, nem clima ruim, isso aí acontece, você jogando futebol, isso acontece. Porque a hora você vai dar uma dividida, a gente às vezes não consegue medir a proporcionalidade da força, você acha que vai pegar a bola, sem querer você acaba pegando o companheiro. E aí o cara pode até, na interpretação, achar que é maldade e tal, ficar meio chateado, entendeu? Mas isso faz parte do jogo. Bola que segue. Isso faz parte. Então não é clima ruim, nem vontade exagerada. Isso acontece. Isso é um acidente de percurso. Sempre aconteceu, sempre vai acontecer, porque o futebol é jogo de contato. É jogo de contato. Não dá pra você medir a proporcionalidade da força. Que às vezes você pensa que vai pegar a bola, o cara tira a bola, você pega o tornozelo dele. Isso acontece. Aconteceu no jogo na Neoquímica Arena. Gustavo Gomes, com o medo, foi bater a bola. Gustavo Gomes foi travar a bola. Só no mês ter batido primeiro, o pé ter chegado primeiro, tirou a bola. Quando ele tirou a bola, o Gustavo Gomes acertou a canela. Foi pênalti. Entendeu? Mas não foi intenção. Entendeu? Não foi intenção. Isso acontece no futebol. Normal. Então, jogo extremamente difícil, onde o Corinthians precisa fazer um jogo muito próximo da perfeição para conseguir essa classificação e conseguir a premiação dos 4.700.000 e chegar às quartas de finais da Copa do Brasil. Mas é um jogo, com certeza, que vai ser assim, os números dessa partida, os números devem ser bastante equiparados. Desculpa. Deve ser número assim, 5 escanteios para um lado, 4 por outro, chute a gol, 7 do Palmeiras, 6 do Corinthians, falta cometida, 8 do Corinthians, 7 do Palmeiras. É tipo assim, os números muito equiparados, porque o SofaScore, em todo final de jogo, eles soltam esses números pra gente acompanhar. Amanhã eu vou trazer pra vocês os números da partida, tá? E eu espero que o Corinthians consiga a classificação aí, porque o Corinthians precisa sair dessa fila. Ganhou o Paulistão, mas o Paulistão é um título estadual. E o Corinthians precisa de ganhar título nacional, como a Copa do Brasil, como um Brasileirão, um título internacional, como a Sul-Americana, a Libertadores. O Corinthians não pode ficar só em Paulistão, tem que ganhar título nacional. E a Copa do Brasil vai trazer uma premiação aí, praticamente 50 milhões de reais, né? É um título grande, que vai dar moral, né? Corinthians vai ter recurso, através da conquista, de contratar outros atletas, precisa também cumprir os compromissos do mês. Corinthians está muito sem dinheiro, tendo em vista que o clube hoje tem aí 2,5 bilhão de dívida, por péssima administração de ex-presidente, de pessoas que lá estavam fazendo um trabalho caótico, arcaico, né? Um trabalho irresponsável, por gastar, ex-presidente gastando dinheiro no cartão do Corinthians, cartão corporativo do clube, para gastar em prol do clube e não para comprar coisas pessoais. O cartão é do clube, não é da pessoa. Aí o cara tem coragem de falar com a cara de pau, tem coragem de dizer que, o meu cartão tem a mesma bandeira do Corinthians. Então tava os dois na minha carteira, com a bandeira do cartão do Corinthians é o Santander e do André Santos também é do Santander. Então ele falou que confundiu. Mas espera aí, o cara é tão cara de pau, porque o cartão do clube tem que ficar à disposição do clube. Se era um Réveillon, o que o cartão do clube está fazendo no bolso do presidente? Me diga.
Se ele está curtindo o Réveillon, ele está a trabalho do clube? Aí ele tem coragem de dizer, ele emendou a safadeza, Ah, mas porque eu tinha tomado uns a mais, eu nem sabia o que tá fazendo. Me poupe dessas palhaçadas, por isso que o clube vive no fundo do poço. Faturamento tem, patrocínio tem, investimento tem, mídia tem. Corinthians é o que mais vende na mídia, disparado. Disparado o que mais vende na mídia. E por que é o time que tem menos dinheiro? Que passa dificuldade financeira? Não tem dinheiro para pagar a conta de luz no final do mês. Por quê? É por causa de tanto desvio que tem no Corinthians. Se não fosse, o clube estaria extremamente estabilizado financeiramente falando. E aí, isso aí traz o quê? Traz recurso para contratar novos atletas. Não é contratar jogador para preencher elenco. É contratar jogadores bons. Jogadores que tecnicamente de padrão elevado. Agora você contrata um monte de pé de rato só para dizer que contratou jogador? Ah, contratei 3, 4 jogadores, tudo pé de rato. Tudo jogador ruim. Estou falando de jogador para chegar e colocar a camisa e honrar o manto sagrado do Corinthians. Jogador para chegar e botar a camisa e fazer a diferença. Jogador que chama a responsabilidade. Jogador que tenha personalidade e coragem para vestir a camisa. Não é jogador que a bola queima no pé dele, é porque ele não tem capacidade para vestir a camisa do Corinthians. Essa é a grande realidade. E nos últimos anos, por o Corinthians financeiramente estar no fundo do poço, tem contratado jogadores que não valem nada. Jogadores que não têm capacidade técnica para vestir a camisa do Corinthians. É lamentável um time da grandeza e do tamanho do Corinthians passar por uma situação dessa, por pessoas irresponsáveis que comandam o clube há décadas. Então, hoje eu espero que o Corinthians comece a mudar essa história, né? Conseguindo aí após mais de 6 anos um título aí da Copa do Brasil, porque se passar por Palmeiras vai dar muita moral, vai trazer credibilidade, vai receber uma grande premiação, né? Vai dar confiança ao elenco e isso pode o Corinthians fortalecer e aí ir passando. Se passar das oitavas, chega às quartas, depois vai a semifinal e a final e o Corinthians pode ter a possibilidade de conquistar esse título. E aí, fiel? Vocês estão confiando assim como eu? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo falando aí do mundo do esporte, mais especificamente se falando de Corinthians, e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.